Bem, pessoal, vamos dar início a um novo conteúdo. E esse conteúdo, pessoal, eu decidi fazer um início de um treinamento para que vocês possam tirar mais proveito, visto que eu percebi tanta ansiedade, né, dos inscritos, de como obter a mentoria, como saber disso, aquilo outro e tal, né? Eu vou abranger, pessoal, nesse treinamento, nesse conteúdo de treinamento, né, simples regras, tá, e algumas dicas, tá bom, iniciais. E oportunamente, mais para frente, a gente vai melhorando, tá certo? Então, primeiramente, o que eu fiz? Eu coloquei os lápis todos com as pontas feitas, né? Todas preparadas, todos os lápis preparados, né? Uma série de cores, né? De vários tipos de lápis, né? E fiz as pontas e eu costumo usar o estilete, pessoal, porque o estilete ele tem a praticidade da gente fazer um movimento de corte de baixo para cima e finalmente em cima para economizar justamente os lápis, né? Eu prefiro do que a lapiseira, né? Tá bom? Porque a lapiseira come muito e afina muitas pontas. Nós não precisamos de pontas finas. E na sequência peguei, né, o papel, é um papel comum mesmo, pode ser A4, ou qualquer papel branco ou escuro, né, preto, né? Ou o tecido também, que eu vi que dava a gente pintar, desenhar e pintar com lápis de cor no tecido, também dá, né? E fixei com a fita crepe, tá certo? Tá, espichei, né? Puxei e tal, pá. E comecei com a diagramação, que é o retângulo, onde eu vou enquadrar, né, o desenho e a pintura. Logicamente, já agora eu vou ter que fazer o quê? Um esboço. O esboço é como se fosse um projeto, né? Um projeto, né? É o que se inicia com um projeto do que nós vamos fazer, né? Vocês veem que nesse esboço, né? Eu fiz alguns riscos já imaginando, né? E aí eu joguei o quê? A perspectiva, eu joguei aqui o primeiro plano, o segundo plano, o terceiro plano, o quarto plano, o quinto plano e o sexto plano e o fundo. Deu para perceber? Deixa eu ver mesmo se foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sétimo plano. O céu, né? O último plano, que seria o fundo, né? E depois de que se faz os esboços, né? O esboço, né? A gente vai preenchendo, né, pessoal? Lembrando-se que nós temos que usar também outras regras, né? Tá? Falando da perspectiva, né? Que a primeira regra é essencial. Quando a gente faz o esboço, a gente, oportunamente, eu vou fazer um treinamento, pessoal, são as ideias de como se faz como se fazer uso da perspectiva. Esse é o ponto incrível, tá? Então, quando você olha nesse esboço, você já percebe que tem profundidade, dá a entender que você está aqui antes dessas casas, tá? Antes das casas você vê aí um lago, tá? Depois da casa você vê um caminho, depois um morro, depois uma vegetação antes de chegar aí no rio, né? Depois do rio você vai ver outro plano, né? Tá? E aí automaticamente você vai justamente observando que tem vários outros planos, né? O céu, né? Certo? Que é o fundo, né? Tá? Então a gente percebe que a gente vai colocando, né, sempre os planos sobrepondo uns aos outros, né? Já comecei com o céu, fiz um céu, né, um pouco claro, né, tá? Vou depois acrescentar uma certa luz. Estou colocando lá antes do fundo, né? Estou colocando um verde claro com luz, né? Um amarelo para realçar com verde também claro com luz, né? E aí coloca-se mais outro verde, tá? Nas partes de baixo a gente vai colocar a parte da sombra, né? É um verde mais escuro, tá, pessoal? Tá? E sempre procurando mesclar as cores, porque a cor não pode ser só como fosse um carimbo, né? As cores têm que ser mescladas, ou seja, misturadas. A gente vai acrescentando, porque na mente da gente as cores elas vão se alinhando e a gente consegue um efeito melhor. Você vê que eu já estou colocando um verde mais escuro na parte de baixo, né? Tá? Na parte de baixo aí, quase chegando já nas margens desse lago, né? Eu fiz esse lago aí com
justamente com, vamos dizer assim, um sombreado, mas seria justamente, como é que se diz, meu Deus do céu, eu fugi agora um pouco porque eu quero dizer para vocês aqui, né? Não quero falar uma palavra aqui feia, né? Que a gente usa, uma coisa antiga, né? Como é que eu digo, meu Deus do céu, agora fugi. Muito bem, vamos para frente, depois eu lembro. Então, dando continuidade, colocando laranja aí, né? Laranja, um verde escuro, um verde claro, um amarelo, outro verde lá para cima, né? Certo? E nos finalmente, pessoal, a gente vai, tá certo? Reformando, a gente vai acrescentando mais cores, mais detalhes, né? Contanto que a gente queira, né? Não é obrigado, né? Então você vê que a parte do fundo ficou bastante animada, né? Ficou um verde claro, um laranja, um vermelhado, tá? Um pouco de escuro ainda mais na base, né? Fiz uma linha para melhorar aí, né? A parte da margem do lago, né? Junto com a base da vegetação, né? Tá certo? São movimentos rápidos, né? Tá certo? E aí, fazendo da parte também né? Como é que eu posso dizer? O espelhado, vamos dizer assim, o espelhado do lago, né? Pegando, né, o reflexo da vegetação, tá? Não precisa ser muito claro, né? Porque são só nuances, tá certo? E a gente às vezes consegue, tá? Mais efeito do que outras vezes, viu, pessoal? É normal, né? Tá certo? E aí nós estamos aí fazendo de trás, como é o certo, de trás, do fundo para frente, o certo é isso. Apesar de que essas regras às vezes a gente quebra, né? Então foi usada aí a perspectiva, que depois oportunamente eu vou, né, falar sobre esse ponto e vamos tocar somente nesse ponto, tá? A luz e a sombra, porque para realçar, né, a gente imagina uma certa luz e, logicamente, onde tem luz vai ter, ao contrário, vai ter a sombra, certo, pessoal, tá? Então, eu espero que vocês possam estar tirando proveito. Meu interesse e objetivo é que vocês venham a partilhar comigo, né? Que vocês venham a também desenhar e pintar com lápis de cor, tá certo? Porque é uma técnica simples, tá? E esse trabalho, pessoal, ou seja, esse conteúdo é feito por autodidata, viu, pessoal, tá? Eu não sou profissional, tá? Eu tô dando um realce aí no céu, né? Para misturar, né, as cores, né? Homogeneizar as cores, tá certo? Lá na beira desse caminho aí, antes do lago, tá? Vou colocar justamente a sombra, uma vegetação em sombra, tá certo? Que tá mais do lado de cá. Esse morro também tá um pouco sem luz, tá certo? Mais no escuro, tá? E dando sequência, né? Essas casas são casas simples, né? Geralmente são casas feitas de sapé, tá? Ela não tá no primeiro plano, viu, pessoal? Ela tá no segundo plano, né? Tá certo? Tem uma margenzinha nessa lagoa aí, né? Tem um caminho, né? Assim, as margens também lá da casa de chegar no rio, né? Tá certo? Estou preenchendo aí essa parte escura, com verde escuro, com sombra, né? Não tem quase luz nenhuma, né? Nessa montanha aí, né? Tá certo? Essa vegetação mais alta, tá? Estou já preenchendo aí, né? O caminho um pouco escuro, né? Colocando um barro mais escuro, já lançando um pouco também de amarelo para dar uma claridade no caminho, né? Mostrando luz, tá? As cores mais claras demonstram a luz e as mais escuras, tá? Demonstra a sombra, né? Já estou dando sequência aí, tá? Já começando já a parte da sombra das casas, né? Vocês vão ver que a parte das casas tem a luz, tem a sombra, né? São as casinhas bastante animadas, tá? E eu espero, pessoal, que vocês possam tirar proveito, né, desse treinamento, né, desse início de treinamento, tá? Opa, quebrou a ponta do lado, é assim mesmo, viu? Às vezes a gente se empolga, bota mais força do que deve, né? Mas esses pedacinhos, pessoal, de lápis quebrado a gente guarda, viu? Porque no futuro a gente amassa ele, faz um pozinho e faz aquela técnica, né? Tá certo? Em vez de raspar, já tendo aquele restinho de ponta de lápis, a gente usa, né? Aqui vamos fazer já, né, a parte, né, da frente aí, lateral da casa, né? As casas aí são casas acredito, de moradores, né, pescadores, tá? Isso aí é um conteúdo bastante, tá, simples, é bastante animado, é apenas para a gente ir treinando, né, esses detalhes, né, das regras que são simples, né, que é a perspectiva, tá? Pessoal, esse conteúdo, esse esboço, ele não existe, tá, pessoal? Pode até ter aparência, né,
em algum lugar pode ter aparência, é um lugar parecido com esse, né? Mas isso é uma criação, tá? Quando a gente aprende a técnica, a gente faz infinitos conteúdos, esboços totalmente diferentes ou parecidos. Se eu pegar esse mesmo conteúdo, ou seja, esse mesmo esboço, e fizer outro, e aplicar outras cores, já muda totalmente, né? Então não precisa se agarrar a essa preocupação, né? Tá certo? E você pode se sentir inspirado em algum desenho que você vê, ou alguma paisagem que você vê, e você não vai copiar é Xerox. Se você tirar a Xerox, é cópia, né? Tá certo? E você colocar um carbono e fazer, né? Mas para aprender, não vale. Porque você faria um carbono desse, né? É uma coisa que você viu, se inspirou e tal, e você copiou, e você vai acrescentar as suas cores, ou copiar as cores que estão nesse desenho. Também serve, você está treinando, tá bom? Ninguém aqui tá fazendo esse conteúdo, tá? Não é para ser sei lá, um cabra da alta esfera do desenho, da pintura, não, né? Então você vê que nós estamos lançando aí as cores mais escuras, né? A luz está ao contrário, né? A luz, né? Está ao contrário da sombra, tá certo? E o objetivo desse conteúdo, pessoal, que eu quero deixar bem claro para vocês, é a gente usufruir e ter os benefícios, tá? De quem pratica, tá? Aumentar a autoestima, também, né? Desestressar, relaxar, tá? Esse é o objetivo de se desenhar e pintar com lápis de cor, tá? São regras, aplica-se as regras simples, né? Agora nós estamos já chegando nos finalmente, tá? Né? E eu quero aproveitar a oportunidade, pessoal, para pedir para aqueles que não me seguem, ou aqueles que não se inscreveram no canal, que se inscrevam, também deixe seu like, deixe sua curtida, compartilhe com os amigos, deixe seus comentários, diga de onde está assistindo, tá certo? E para aqueles que querem realmente, tá, obter, né, os benefícios, tá, de desenhar e pintar com lápis de cor, que fica até o final, né? E aqueles que querem só ver os finalmente, que aí espere o short, né? Se for em outra plataforma, né? Tá? E se quiser chegar nos finalmente, você não vai obter, né, as vantagens de obter de todo o treinamento, né? Tá certo? Né? Mas sinta-se à vontade, isso aí eu não vou questionar sobre isso, tá certo, pessoal? E na sequência também, passando a borracha, né? A borracha serve para homogeneizar um pouco da cor, viu, pessoal? Ela mistura um pouco as cores, tá? Estão só vendo os detalhes, né, os finalmente, para dar o realce e ter o maior proveito, né? Tá? Estou também usando a borracha, né? Ela é muito interessante, tá? Para homogeneizar, né? Eu vou fazer um barco aí, né? Um barco, tá? E a gente procura, né, colocar finalmente colocar algumas pessoas, né? Ou algum detalhe, né? Aí, como eu falei para você, né? Tem já os canoas aí, né? Os pescadores, dos moradores, né? Então, pessoal, tá aí, né? Nós estamos já chegando aos finalmente, né? Eu espero que vocês tenham tirado proveito, espero que vocês tenham gostado, tá? Que vocês também possam ver a importância de usufruir, né, dos benefícios, tá certo? É muito fácil. Agora, existem mais outros detalhes que a gente precisa falar, né, sobre o material, né? Ficar bem elaborado, isso eu vou deixar mais para frente, né? Eu tenho vontade de fazer uma mentoria, fazer um treinamento bem, sabe, bem feito, tá? Mas eu ainda não tenho estrutura, eu estou tentando aprender cada vez mais, tá? Para passar para vocês, né? E eu quero deixar vocês à vontade para o restante, né, do conteúdo, que ainda falta um pouquinho. Eu vou fazer o uso agora, né, desse raspagem da ponta dos lápis, tá? Dando a entender que aí é um IP, né? Tá? Só com as floral, né? Florada, né? Também umas folhas um pouco caídas no chão, né? E nós estamos chegando finalmente e dando a luz agora com o corretivo, que é muito importante, o corretivo, viu, pessoal? Tá? Ele agrega bem, né, tá, a tinta, tá? E a gente pode também depois realçar passando um lápis por cima, né, para não ficar totalmente, bastante forte, né? Tá? Então eu quero agradecer a todos por estarem assistindo, tá certo? E vamos em frente para novos conteúdos futuros.